Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação das leituras do 33º domingo do tempo comum. Deveríamos ter feito esse nosso encontro ontem, mas com o filme sendo exibido, ah, dos Miseráveis e aí outras coisas que eu precisei fazer, acabei me enrolando aqui e não consegui. Mas eu espero que ainda dê tempo e que essa nossa meditação possa ajudar você a ser um grande leitor, uma grande voz emprestada para Deus e tocando corações de todos aqueles que te escutam nas celebrações desse final de semana. E sejamos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver as nossas leituras então. A primeira leitura é tirada da profecia de Daniel e diz assim: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos de teu povo. E será um tempo de angústia, como nunca houve até então, desde que começaram a existir nações. Nesse tempo, teu povo será salvo, todos os que se acharem escritos no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o opróbrio eterno. Mas os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade. Essas são para nós palavras do Senhor. Não nos surpreende que uma semana antes da gente celebrar a festa de Cristo Rei do Universo, que a gente vai estar celebrando no próximo domingo, as leituras cada vez mais estejam se tornando escatológicas, falando sobre o final do tempo. Porque depois da festa de Cristo Rei, nós, na verdade, começaremos o tempo do advento, que não é um advento pelo nascimento de Jesus em Belém, isso aconteceu na história e não vai acontecer mais, mas é um tempo de espera por essa segunda vinda desse Cristo Rei do universo para julgar todos os povos e dar a cada um segundo o seu merecimento. E essa visão de Daniel, mais de 1000 anos antes da vinda de Jesus, já anuncia exatamente como é que isso se dará. Na verdade, Jesus cita Daniel e essa profecia de Daniel quando os sacerdotes começam a interrogá-lo antes de mandá-lo para o seu martírio. O que Daniel está contando aqui é que São Miguel, né, o arcanjo, o chefe da milícia celeste, o grande príncipe, ele será aquele que comandará os exércitos celestiais para poder fazer todo o julgamento da humanidade. Será um tempo de angústia o final dos tempos, porque final dos tempos é, vai se encerrar o que existe para se iniciar algo novo, que será eterno. Será eterno tanto para os céus, a presença de Deus, quanto para aqueles que não merecerem o céu, a ausência de Deus, que a gente chama de inferno. Então, meus irmãos, o próprio Jesus diz que aqueles que estiverem vivos naquela época desejariam não estar, porque nós nem estamos ainda no final dos tempos e já vemos grandes catástrofes e tragédias e muito sofrimento humano. E essas coisas, do jeito que o ser humano cuida do planeta que tem, tendem a se agravar ainda mais, acelerando talvez o tempo do final dos tempos. Mas o que Daniel traz é uma visão de esperança e não de angústia. Nós não podemos viver cada dia esperando a morte, porque se estamos vivendo esperando a morte, não vivemos a vida. E Jesus veio para a gente viver a vida e vida em abundância. Então, a palavra de Daniel não é para trazer angústia, é para trazer esperança, porque o que ele diz? O teu povo será salvo, Senhor. Todos aqueles que se acharem inscritos no livro.
no livro do registro daqueles que pertencem a Deus. Naqueles dias, mesmo quem já tiver morrido será despertado, diz Daniel, para ser julgado. Uns irão para a vida eterna e outros para o pobre eterno. Meu irmão, não depende de Deus o céu. O céu foi preparado para todos nós. E tem um lugar para todos nós lá. O céu depende de nós, das escolhas que nós fazemos, do cristão que nós somos, do ser humano que sabe ou não refletir o rosto de Deus para o mundo. Se nós tivermos sido sábios e feito as perfeitas escolhas, então seremos como estrelas de um firmamento iluminando a noite e impedindo as trevas de acontecerem. Depende de nós. Se dependesse de Deus, todos nós chegaríamos lá. Mas pelo livre-arbítrio, Deus nos dá o direito de escolher se seremos trevas ou se seremos estrelas, se seremos luz que brilharão por toda a eternidade. O salmo responsorial vem do Salmo 15, que diz: Guardai-me, ó Deus, porque em vós eu me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado eu não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Então, se escolhemos a Deus, delícia eterna e alegria ao nosso lado, porque Ele nos ensina o caminho da vida, Ele nos mostra o caminho seguro, e por isso, então, não precisamos temer a morte, não precisamos temer o dia do julgamento, porque sabemos que o nosso nome estará no livro da vida de Deus. Já a segunda leitura é tirada da carta aos Hebreus e diz o seguinte: todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios incapazes de apagar o pecado. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Essas são para nós palavras do Senhor. Nós já vimos há pouco tempo essa mesma mensagem. E vou até conferir aqui para ver se a gente não está com a leitura errada. Nós já vimos que, ao contrário dos sacerdotes desse mundo, Jesus só precisa oferecer o sacrifício uma única vez. E o sacrifício do Senhor é tão perfeito que ele apaga todos os pecados. Deixa eu só abrir aqui para ter a certeza de que estamos na leitura certa.
É isso mesmo. Estamos na leitura certa mesmo. Então, Jesus vai oferecer um sacrifício que é único, mas é único porque é mais do que suficiente. É único porque é tão perfeito e tão definitivo que nada além disso vai precisar ser feito. E depois disso, onde estará Jesus? Onde ele subiu aos céus para estar, sentado à direita de Deus. E por isso que na próxima semana nós contemplaremos esse Jesus, Rei do Universo, aquele que recebeu das mãos do Pai todo o poder, toda a autoridade, aquele que é o Alfa e que é o Ômega, que é o Senhor de todas as coisas, e perante quem não há como não ser vencedor. Não há quem possa fazer sombras de Jesus Cristo. Esse mundo vai passar, como nós vimos na primeira leitura, mas o reino do Senhor não. Todo poder lhe será dado, toda autoridade será colocada embaixo dos seus pés. Com a sua oferenda, ele torna santo a todos nós. Onde existe perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Que lindo isso, gente. Nós fomos perdoados, então nenhum outro sacrifício precisa ser oferecido a Deus. Esse Jesus, ao oferecer o sacrifício em nosso lugar, inscreveu o nosso nome naquele livro da vida que a gente viu na primeira leitura. E por isso não precisamos ter medo, por isso podemos ter a nossa alma repousando tranquilamente, porque sabemos para onde vamos. Já o Evangelho é tirado do capítulo 13 de São Marcos, que diz: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendeis, pois, da figueira essa parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Perfeito esse evangelho para culminar com as leituras. Nós vemos aqui Jesus confirmar a profecia de Daniel. Haverá uma grande tribulação, como Daniel na primeira leitura falou, e o Filho do Homem virá para julgar todos os seres com poder e glória. E ele comandará os exércitos, enviando os anjos do céu, dos quais Miguel é o chefe, como diz Daniel, que irá pelos quatro cantos da terra, separando o joio do trigo, o joio para ser lançado na fogueira e o trigo para ser recolhido no celeiro, na casa do Pai. Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Jesus diz que nem mesmo ele sabe. Mas quem tem olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E o que ele diz? Ele diz da mesma forma que quando você observa a figueira e vê os seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, você sabe que ela está para produzir o fruto? Também quando os sinais começarem a ser percebidos, não seja cego, meu irmão. Tenha olhos que sejam capazes de perceber que o Senhor não está distante, que não está longe o tempo da graça,
que não está longe a vinda do Senhor. O Rei do Universo virá. E como nos encontrará sobre a terra? Joio ou trigo? Santo ou pecador? Vigilante ou imprudente? Todos nós viveremos isso. O céu e a terra passarão, mas essa promessa do Senhor vai acontecer. Mas Ele não quer que a gente viva o medo de quando isso vai acontecer. E por isso Ele diz: você não sabe o dia nem a hora. Não viva sofrendo por antecipação. Viva cada dia intensamente. Fazendo o quê? Sendo imagem e semelhança de Deus. Sendo cristão. Assim o seu nome jamais será apagado do livro da vida. E assim, seu nome será conhecido no céu. E a sua morada celeste estará esperando. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face. É o que nós pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fique com Deus. Deus o abençoe.